Reis, capítulo 4, do versículo 17 em diante. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado. No ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter... Estava com os segadores e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: manda-me já um dos seus moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tu vai bem? Então albardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, tenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Baixa a cabeça e oremos. Deus e Pai, eu quero te agradecer a Deus, porque o Senhor é aquele que nos orienta, nos dá da tua graça, que nos dá unção, que nos dá sabedoria. Peço a tua misericórdia sobre a minha vida aqui nessa noite, Senhor. Eu preciso transmitir esta palavra e que ela, ó Deus, ache guarida nos corações. É minha oração e meu pedido no nome de Jesus. Amém. Tome assento, por favor, amados. Irmãos, vamos hoje... Cadê o Marcinho? Marcinho, eu fico assim do lado, o troço já não funciona. Hã? Meu iPad? Não. Ah, Jesus é bom. Agora ele colocou a culpa no meu iPad. Então vamos lá. Modo avião. Eu não estou no avião, mas é modo avião. Pronto. Modo avião, vaso. Então vamos lá agora, para ver se o trem funciona bem. Então tá bom. Nós estamos hoje na terceira mensagem da série Família Meu Tesouro. Eu tenho dito para alguns irmãos, tenho dito aos domingos aqui, que tem me coração, não adiantou nada, viu, Marcinho? Não adiantou nada. Tem me alegrado muito o coração dos testemunhos que eu tenho ouvido e as pessoas que têm me dito, né, que têm falado comigo pessoalmente, principalmente nos sinais dos nossos cultos de domingo aqui, quando eu vou com a minha esposa para a porta, eu tenho escutado alguns testemunhos que têm me alegrado e muito do que Deus está fazendo neste mês em que nós estamos tratando com família. Eu gostaria muito que você que está aqui hoje, dirigente, você que é líder, você que é igreja, que estivesse atento, porque é a última fronteira de Satanás contra a igreja, é a família. Ele destruindo a sua família, destruindo a minha família, o ministério, ele vai destruir tudo aquilo que eu conquistei ao longo da minha vida, né? Que é o meu maior tesouro, que é a minha família. Então, fique atento a isso, fique muito atento a tudo isso. Hoje, nós vamos trabalhar sobre um tema: como vai sua família? Vai tudo bem? Como vocês sabem, esse texto que nós lemos é de uma mulher que ela via todos os dias o profeta Eliseu passando em frente à sua casa. E um dia ela pega o esposo e diz assim: esposo, é o seguinte, vamos trocar de microfone, Marcinho, para mim não perder a graça. Tá? Vamos lá. Pastor sem graça é desgraça. Eu não quero ser desgraça, eu quero ser graça. Então, o que acontece? Essa moça, essa senhora,
ela era uma pessoa que aparentemente tinha uma boa situação financeira. E ela fala assim para o seu marido: marido, olha, eu tenho visto esse homem de Deus passar aqui, né, a pé e tal, nós podíamos fazer um quartinho para ele, no andar de cima, botar lá uma cama, botar lá uma lamparina, uma mesinha, pelo menos para ele poder descansar de vez em quando. Tá bom, e eles fizeram para o homem de Deus, e o homem de Deus, que aqui é Eliseu, ficou feliz, e fala assim para o seu moço: vai lá e pergunta para ela se ela precisa de alguma coisa. A senhora precisa de alguma coisa? O profeta perguntou: não precisa de nada não. Não precisa de nada, não. Mas Jesus falou: ô profeta, assim, essa mulher não tem filho, o seu esposo já é um senhor de idade, e ela não tem filho. Aí o profeta chega nela e fala: minha senhora, ó, eis que te digo, daqui 1 ano, daqui 9 meses, você vai ter um filho. E 9 meses, conforme nós lemos, o filho nasce. O filho nasce, cresceu, ficou mocinho. Quando está na adolescência, ele tem uma dor, né? Eu acho que se fosse hoje seria meningite, pelo que relata a Bíblia. E ele morre nos braços da mãe. Morre nos braços da mãe. E quando ele morre nos braços da mãe, a mãe entra em desespero, uma coisa natural, e ela então vai até o encontro do homem de Deus, que é Eliseu. E quando Eliseu a vê distante, fala: ô Geazi, olha lá, a Sunami está vindo lá. Vai lá e pergunta para ela se vai bem com ela, com o marido e com a criança. E quando o Geazi chega e pergunta, ela responde exatamente, né? Vai bem contigo, com teu marido e com o teu menino? E ela responde: vai tudo bem. É a resposta dela: está tudo bem. É aqui que eu quero pegar para ministrar aos senhores. Vai tudo bem, muito bem. E a pergunta que eu faço hoje para você: vai bem com você? Vai bem com o seu marido, com a sua esposa? Vai bem com seus filhos? É muito natural você dizer: vai tudo bem, como esta mulher fez. A gente, muitas vezes, não quer dizer. Então, e aí, irmão, como é que você está? Ô, irmão, tudo bem? Como é que está a esposa? Bem, o marido? Está bom demais. E os filhos? Está uma bênção. Mas só Deus é que sabe, e você. Tá? Só Deus e você. Tá? Porque eu tenho certeza que se eu sentar, qualquer um desses pastores, ou qualquer um dos irmãos aqui sentar com outro do seu lado, 5 minutos, aquela pessoa vai começar a chorar, vai começar a falar do que está passando. A verdade é esta. E nós vamos entender hoje por que isto ocorre. Por que acontece, né? Da gente dizer: não, está tudo bem, está show de bola. Mentira. A casa já caiu faz tempo. Você e seu marido só vivem na mesma casa. Você e seus filhos, na verdade, só vivem na mesma casa, porque não existe relacionamento, não existe amor, não existe absolutamente nada, mas você não diz. Por quê? E você vai entender por quê e como é que a gente faz para a gente resolver isto. Porque, na verdade, é muito simples, né? Ontem, no pequeno grupo, nós falamos sobre uma das mensagens que eu ministrei, e lá o meu líder lá é o Milton, e ele falou, pela palavra que nós tínhamos ministrado: não existe família perfeita, não existe. Né? A família perfeita vai ser aquela que Jesus vai tomar da terra e vai morar com ele no céu. Aí essa vai ser perfeita. Todas as famílias têm os seus problemas, têm as suas dificuldades, e isso é uma coisa natural, mas nós não podemos permitir que alguém diz para nós, como ontem o meu líder de grupo falou para nós: não existe família perfeita. Então, estou salvo. Por isso que está aquela bagunça lá em casa. É por isso que meus filhos... Não, peraí, não funciona assim não. Não existe família perfeita, mas tem uma coisa: o Cristo que eu preguei aqui por esses dias, que foi convidado para a festa lá em Canaã da Galileia, no casamento, ele é aquele que nós não podemos deixar de convidar para estar dentro da nossa casa. Esse Cristo que foi convidado para um casamento e chegou lá, faltou alegria, ele proporcionou alegria para os noivos, porque ele transformou a água em vinho. Ele
tem que ser convidado todos os dias para estar na minha casa, na sua casa, na nossa casa. Porque as dificuldades do relacionamento pai com filho, filho com pai, com mãe, mãe com marido, marido com mulher, precisa ser resolvido de uma única forma, é com o Senhor Jesus no meio. Jesus não pode sair do meio da minha família. Jesus precisa estar constantemente no meio da minha família. Muito bem. Por que existe pessoas que falam assim, não, está tudo bem, está uma bênção. Há pessoas que não falam. Por quê? Porque os cônjuges ou os pais não permitem. Não permite. Sabe? Existe esposo, esposa, né? Ou pais que vira fera, vira um leão, se souberem que seus filhos, que a sua esposa, que o seu marido conversou com alguém sobre os seus problemas. Porque vai dizer assim, ó, ninguém tem nada com a nossa vida. E não tem mesmo. Não tem. Só que aqui não é qualquer família. Aqui é a família de Deus. A sua comunhão não pode atrapalhar a minha, e a minha não pode atrapalhar você. Mas como, pastor? O senhor está doido? Como é que eu atrapalho sua comunhão? Você quer que eu te fale? Você arrebentou a sua casa inteira lá. Aí você vem para o culto. Aí, a manifestação da glória não acontece. Por quê? Porque você está impedindo, eu estou impedindo. Nós estamos impedindo a glória de Deus. Por quê? Estamos com a vida atrapalhada. Eu atendi alguém no meu gabinete, há pouco tempo, eu e a esposa, eu falei assim para a irmã, isso é caso de polícia, irmã. Vai para a polícia. Falei mesmo. Pode ir lá na polícia. Que é isso? Seu marido fazer isso. É caso de polícia. Você está entendendo? E depois vem aqui na igreja dar uma de santarrão. Que é isso, irmão? Você é santarrão do pau oco. Deus muitas vezes não se manifesta, não há cura, não há libertação. Por quê? Porque nós estamos assim, ninguém tem nada com a minha vida, eu não tenho mesmo. Mas quando você aceitou a Jesus, que você entregou a sua vida para Jesus, eu entreguei também. Nós somos a família de Deus, nós precisamos andar bem. Eu ajudo você, você me ajuda. E Deus vai nos ajudar, porque o Espírito Santo mora em nós. Mas tem pai, se souber, o filho toma uma sova. A mulher toma bordoada e o marido, com certeza, vai ficar um mês sem encostar na mulher. A verdade é essa. Tá? Por quê? Porque muitas vezes tem violência no meio. Muitas vezes tem infidelidade, abuso de poder, quebra de compromisso. Está entendendo? A mulher pegou o celular do marido, viu umas coisas que não deveria. O marido pegou o celular, o marido pegou da mulher, viu algumas coisas que não deveria. Chega nela, dá uma dura, ela dá uma dura nele. Sabe, fica aquela lá, né? Então você viu, também vi, e que se dane o mundo. Não. Eu estou falando com a família de Deus. Com os que se dizem lavado e remido no sangue de Jesus. Com aqueles que estão dizendo que vão para o céu, com aqueles que falam que o nome deles está escrito no livro da vida, com aqueles que dizem que fala língua estranha, que profetiza, que sente a presença de Deus, irmão. Nós precisamos estar com a nossa vida no altar de Deus, com todas as dificuldades. Não existe família perfeita, mas tem um Deus no nosso meio, que faz com que a nossa família seja perfeita para a glória dEle. Tem pessoas que não falam porque não querem ouvir. Entendeu? Não quer ouvir. Porque se ouvir, vai precisar se consertar, né? Então eu não quero ouvir. Mas, irmão, ó, eu não quero saber. Você não quer saber? Então você não quer acertar. Hoje pela manhã, eu fui andar um pouco. Eu estou precisando, viu, Dinda? Daqui a pouco eu vou chegar no teu peso. Então, eu fui andar hoje de manhã. Eu estava escutando uma mensagem, exatamente aquela mensagem de Caim e Abel. Né? Caim e Abel. Deus fala com Caim 3 ou 4 vezes. 3 ou 4 vezes Deus fala com Caim.
E Caim não estava nem aí. Mas, pastor, até mostrei, acho que mostrei para a Elaine um pedacinho da mensagem, não sei se foi hoje não, acho que foi hoje não, que o pregador ele fala assim: vocês estão pensando que Deus aceitou o sacrifício de Abel porque lá tinha picanha, tinha maminha? Não. E de Caim tinha o quê? Tinha pepino, que o judeu gosta muito, tinha alface. Não foi por isso. Não foi por isso. Foi simples. Abel ofereceu o melhor. Caim pegou o que deu para pegar e levou. E Deus sonda coração, irmão. O problema é que Deus sonda coração. Esse negócio de você oferecer qualquer coisa para Deus, dá no que deu com Caim. A gente tem que dar o nosso melhor. Agora, Deus falou com Caim 4 vezes. Ele tomou jeito? Imagina. Quando ele já tinha matado o irmão, Deus falou: cadê teu irmão? E a resposta, ele foi extremamente mal educada: eu não sou guardador do meu irmão. Então era um homem já com coração, está entendendo? Por quê? Porque não fazia de coração. Deus falou 4 vezes com ele, não está nem aí. Ô irmão, hoje Deus está me usando para falar para você. Você não quer ouvir? É problema seu. Você vai se arrebentar como Caim se arrebentou. E tem mais. Deus colocou um sinal em Caim que o protegia para que ninguém o matasse. Mas a pior raça humana que apareceu antes de Enoque foi a raça de quem? De Caim. A descendência de Caim, dos cainitas, foi terrível. Olha lá, nós temos ler na Bíblia o ano todo, já passamos por isso. A família de Caim foi a pior raça que apareceu na Bíblia. Por quê? Porque Caim não estava nem aí com Deus. Eu não vou escutar Deus, eu vou escutar. Olha, irmão, Deus falava com Caim. Matou o irmão e Deus ainda vai rolar com ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está preocupado com o seu pecado? Com aquilo que você fez? O Deus que nós servimos, ele perdoa pecado. Deus também amou a Caim, mas Caim virou as costas para Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você que se você é daquele que fala: eu não quero saber que ninguém na minha vida, eu faço o que eu quiser, é porque você não quer conselho, você não quer que ninguém te coloque no eixo, você não está nem aí com os cursos que tem aqui na sede, que nós estamos oferecendo até para as congregações, que pode melhorar o teu casamento, que pode melhorar o relacionamento com seus filhos, que pode melhorar a sua situação financeira. Você diz assim: eu quero que o mundo se exploda. Eu recebi aqui hoje a arquiteta que está cuidando para nós. E nós fomos almoçar, eu, minha esposa, ela, o Ademar, e ela estava contando. A gente se conhece já há muitos anos e pergunta: como é que está fulano? Como é que está fulano? Aí perguntei da sobrinha dela: a sobrinha casou? Uma menina linda, filha de um co-pastor meu, foi 8 anos, né, meu co-pastor. Falei: não, pastor, eu estava namorando um moço, e o moço foi para a igreja, batizou. Aí, a igreja que eles estão é uma das melhores igrejas que tem em São José dos Campos. Tá? Eu considero talvez a melhor igreja que existe lá hoje, por tudo que ela oferece. Aí o pastor, lá tem um pastor de casais, que disse: vocês estão namorando? Estamos namorando. Então, a partir de agora, eu vou cuidar de vocês. O cara pulou fora. Do meu namoro? Estou fora. Não quero saber. Largou a menina. Eu falei: graças a Deus que ele largou. Porque se ele não quer que alguém lhe aconselhe antes de casar, imagine depois de casar. Imagina. Não foi assim? Então, tem gente que não quer conselho, que eu dou as costas. Ô irmão, você vai se arrebentar. Conselho. Alguém diz: se fosse bom, não se dava, vendia. Não, mentira, isso é coisa do diabo. Isso é coisa do Satanás. Tá? Conselho é bom e é bom ouvir. Porque o conselho te leva por caminhos retos.
Quando você não ouve conselho, você tem uma tendência de direita, ir para a esquerda, ir para trás e nunca chegar a lugar nenhum. Escute o conselho e esteja pronto para ouvir. As pessoas não falam porque isso implica em ter que tomar decisões e assumir posições que não queremos. Entendeu? Pastor Batista, não, o senhor tem que fazer assim, pastor Batista. A partir de hoje, pastor Batista, se o senhor quiser viver com a esposa, com os filhos, tem... Mas tem que fazer isso? Tem. Aí não dá para mim. Está entendendo? Porque você tem que tomar uma posição. Irmãos, nós estamos tão enganados. Nós, quando eu digo assim, eu estou generalizando, é natural que tem pessoas cientes, sobre essa questão do evangelho. Nós estamos muito enganados, tem muita gente enganada com o evangelho. Não é que o evangelho enganou, é você que está enganado com ele. Você está enganado com o evangelho. Porque Nicodemos, quando foi ter com Jesus naquele dia, Nicodemos ele era um dos principais lá, né, do sacerdote e tal. Ele foi ter com Jesus de noite porque ele estava com medo que alguém visse ele com Jesus. E Jesus falou assim, então, Nicodemos, o negócio é o seguinte, mas o que está acontecendo? Você faz milagre e tal, mas como é que é isso, então? Para você entender, você precisa nascer de novo. Vai falar isso para um senhor de idade? Eu vou falar isso para o pastor Eli, que o senhor tem que nascer de novo. Está ficando doido? Mas isso, para o cara entender, precisa o Espírito Santo agir, irmãos. Não adianta falar para você precisa nascer de novo. Você fala, pastor, procura sua turma, como é que eu vou nascer de novo? Está louco? Foi o que Nicodemos falou para Jesus. Mas o que é o nascer de novo, irmãos? É você mudar a sua maneira de pensar e agir. E você só faz isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas para que o Espírito Santo de Deus te ajude a você mudar, você precisa querer. Se você é calvinista, vai você com seus calvinismos para lá. O Cristo que eu creio, não quero saber se é calvinista, se é arminista, eu quero saber que Jesus transforma o homem, é Jesus que transforma o homem, entendeu? Você não vai falar igual aquela música, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, não, você é servo de Deus, imagem e semelhança de Deus, e Deus quer que você seja diferente, e a diferença depende do Espírito Santo, mas você precisa querer. Você precisa querer. Mas será, pastor? Isso é bíblico? Lógico que é bíblico. Quer que eu prove para você? Aquele mocinho que chegou todo bonitinho para Jesus. Senhor Jesus, sou gente boa. Dou dízimo, dou oferta, não perco o culto. Estou em todas, e coisa e tal e coisa. Dou esmola e tal. O que está faltando para mim? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí não dá, né? Eu vou fazer isso. Não tem condições, né? Voltou para trás. Alguns teólogos mais doidos, teólogo doido, diz que naquela história de Jesus, do rico e do Lázaro, o rico é esse menino. Isso não está na Bíblia não, tá? Mas podemos imaginar que sim. Por quê? Porque eu tenho que tomar decisão, eu tenho que mudar. Sabe, eu me acostumei assim, eu estou acostumado a encontrar com os meus amigos. Por quê, pastor? Sabe por quê? Eu sou crente, mas tem uns amigos que não é crente. Tem uns amigos que não é crente, então eu levo eles na minha casa, a gente sai de vez em quando, toma uma cervejinha, toma um negocinho. Irmão, peraí, irmão, peraí. A Bíblia diz que o marido, que a mulher, e eu falei isso algumas semanas atrás, que a gente ganha nossos filhos pelo nosso testemunho. É nós. O pastor leu um texto ontem lá no pequeno grupo, falando exatamente aquele livro de Deuteronômio, que quando Deus fala, primeiro precisa estar em mim, a palavra precisa estar em mim, para depois eu passar para os filhos. Não adianta eu querer passar para os filhos e não estar em mim. Isso é ignorância. Se a palavra não estiver em mim, como é que eu vou passar para meus filhos, irmão? Vamos deixar de ser bobo. Pensa nisso, igreja. Eu preciso viver isso, então vamos lá, eu tenho que mudar, vamos mudar. Tá? Mas por que está acontecendo isso? Porque está morrendo o respeito mútuo. Tá? Respeitar é considerar o valor do outro, não existe mais isto.
você não considera mais sua mulher, você não considera seu marido mais, você não considera seus filhos. Está morrendo o quê? O carinho. Não existe mais relações carinhosas entre pais, filhos, esposa e esposo. Isso é muito sério. Muito sério. Eu trabalhei com um cara, ele não era cristão. Não era cristão. Mas era um homem bom, era um moço bom, casado. Ele depois se converteu e foi para a igreja adventista. E naquela época era pecado escutar música do mundo, né? Aí você fala, pastor, não é pecado hoje? Irmão, depende muito da música que você escuta, viu? Depende muito da música, né? Essas músicas que tem hoje aí é pecado mesmo. Tá? Anitta e outras coisas mais, tá? E naquela época nós estávamos conversando e ele tinha um costume de escutar só música romântica. Eu tenho esse costume também, eu gosto de música romântica. E ele gostava muito de música romântica e tal, e toda vez que se falava, não tinha naquela época celular, naquela época era vitrolão mesmo e discão, né? E ele comentava com outro rapaz, falando muito sobre música, e ele sempre citava. E um dia o rapaz perguntou para ele, esse moço que perguntou para ele era da Igreja Batista, nunca vou esquecer. Nessa época eu trabalhava na Gerdau. Aí ele falou assim, rapaz, você só gosta de música assim? Você não gosta de uma musiquinha, uma badalada? Eu disse, não, sabe o que é? Eu sou muito romântico, eu gosto de música romântica, né? Ele falou, poxa, que legal. Então sua esposa também. Eu falei, aí que está o problema, a esposa não é romântica. Não, não. Eu até tento ser, mas ela não é, sabe? Então eu procuro e tal. E infelizmente esse moço, ele com 4 anos de casado, ele se separou, né? Nunca escutei a esposa dele, não posso falar nada, porque eu não... Mas eu lembro bem disto. Eu lembro disso como se fosse hoje. Um dia ele mostrou uma música para mim, de um cantor chamado Beto Guedes, que talvez vocês conheçam, né? Muito bonita música, que naquela época era a época que a ditadura estava acabando, e ele mostrou uma música para mim. Eu falei, pô, essa música não é romântica. Eu falei, mas olha a história da música. Ele começou a mostrar assim, escrito, né, que não tinha como escutar. E eu até comecei a admirar o Beto Guedes por conta disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje está faltando carinho. Está faltando passar a mão no rosto. Está faltando abraço, beijo. Está entendendo? Está faltando. E essas coisas distanciam nós da mulher, distanciam nós do marido, distanciam nós dos filhos. Você chega em casa, parece que chegou qualquer coisa. A mulher não está nem aí, você também não está nem aí. Você sai de casa, parece que saiu um gato, um cachorro, mas não saiu gente, não. É duro escutar isso, não é? Mas é verdade. Você tem que sair de casa, beijar a sua mulher, desejar ela um bom dia, desejar ela coisa boa, e ela mesma coisa a você. São algumas coisas tão simples, irmão, mas que muitas vezes nós deixamos de fazer e começamos a o quê? Perder de verdade até o respeito pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelos nossos filhos. Tá morrendo o quê? A religiosidade. Quando eu falo de religiosidade, não é essa religiosidade doida que tem por aí. Eu falo aquela coisa de você se preocupar com seus filhos para que eles possam se batizar um dia. Se preocupar que amanhã, quando seus filhos forem casar, que eles sejam abençoados por um homem de Deus. Hoje está se perdendo isso. Tá? Hoje, nós criamos filho, e o filho tem quantos anos? Ah, tem 20. Batizou? Não quer batizar. Mas por que não quer batizar? Ah, não quer batizar, pastor, porque é uma decisão dele. Ué, cada um tem a sua decisão. Mas quando você ensina o seu filho no caminho que deve andar, ele vai pedir o batismo. Ele vai dizer, pai, eu quero me batizar, como os meus 3 filhos fizeram. Está aqui minha esposa, pergunta para ela se alguma vez nós chegamos em mim e falamos, como é que é, meu filho, batizar, vai ou não vai? Não, nunca. Eles pediram o batismo, não foi assim? Os 3? Os 3 pediram o batismo. Sabe por quê? Porque nós ensinamos desde pequeno, que Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. A Bíblia está dizendo, então vamos crer. Eu não estou dizendo que você tem que jogar teu filho na água, não, irmão. Mas quando você ensina, tá? A coisa vira.
Não há mais culto doméstico. Nós estamos agora com os pequenos grupos aqui na sede, tem uma bênção. Mas tem pai, tem mãe que não dá nem aí. Tem gente que fala, eu estou fora. Bem, você pode estar fora, problema seu. Está morrendo o quê? O perdão. A esposa que não perdoa o marido que não perdoa a esposa, pai e mãe que não perdoa a filha, e aí virou uma bagunça. Eu já estou cansado de perdoar minha esposa. Eu já estou cansado de perdoar meu marido. Você está cansado? A Bíblia diz que tem que ser quantas vezes por dia, pastor Eli? 60 vezes? 70? 70 vezes o quê? 70 vezes 7, viu, irmão? Por dia. Tá bom? Não adianta mais. Eu já não te perdoo. Você sempre fala a mesma coisa. Eu já estou cansado de perdoar. Irmã, vai se converter. Irmão, vai se converter. É 70 vezes 7. E quem falou isso não foi nenhum sábio. Quem foi que falou? Jesus. Se Jesus falou, por que você está aí brigando com você? Você não tem coração perdoador? Não vai virar nada, irmão. Tá? E eu falei sobre o que está morrendo hoje, a fidelidade conjugal. Quando a gente fala sobre a infidelidade, muitas pessoas pensam que é só você sair com outra mulher ou sair com outro homem. A infidelidade não se dá só quando você sai com outro homem ou com outra mulher. A infidelidade se dá por uma série de situações. Por uma série de situações. E você precisa pensar bem direitinho que a infidelidade é quando você quebra a aliança. Você é casado, você é casada, você tem pai, você tem mãe, e se você quebrar a aliança com o seu pai e com a sua mãe, é infidelidade. Que aliança que eu tenho que ter com meu pai e com a minha mãe? Obediência. A Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, para o quê? Que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É a aliança que eu tenho que ter com meu pai para viver bem. Se eu quebrar essa aliança, é infidelidade, irmãos. Infidelidade não é só ir para a cama com outra mulher, com outro homem, não. Infidelidade é pegar esse demônio chamado celular e ficar vendo besteira. É infidelidade. É infidelidade. Então essas coisas estão acabando hoje com o quê? Com as famílias. E o diabo está soltando o rojão. O diabo já está preocupado. Porque ele não sabe onde compra mais rojão. De tanto que ele está soltando rojão. Ele está batendo palma. Porque o que mais acontece hoje dentro das casas é a infidelidade conjugal. Nós não estamos nem aí. Nós queremos é que o mundo se exploda. Só que Jesus está voltando para buscar uma igreja santa. Jesus está voltando para buscar a igreja lavada e remida no seu sangue. Jesus está voltando para buscar os fiéis. Não adianta você querer dar uma de marrudo. Eu vou ficar velho, eu vou morrer, mas eu preciso estar com a minha vida no altar de Deus para que chegue lá. Eu até brinquei com a Demar hoje. Eu não posso de forma nenhuma, Demar. Você chegar lá e me procurar, eu não estou lá. Eu quero estar lá com a igreja do Senhor Jesus. O que eu faço, pastor? Primeira coisa, invista na consolidação dela, da família. Consolidar é investir tempo de qualidade na vida de alguém e fazê-lo entender as verdades da vida. É você dar tempo, é você investir tempo, tá? Investir tempo na sua família, nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa. O investir tempo aqui, igreja, é você simplesmente entender que vivemos numa sociedade muito competitiva, consumista e materialista. Tá? E a gente começa a inverter os valores. Priorizamos as coisas e menosprezamos as pessoas. Quantos estão... Todo mês ganha um troféuzinho lá na empresa, porque foi o melhor vendedor, foi o melhor administrador, foi o cara que mais criou ideias, tá? E ele chega em casa todo mês com um troféuzinho e dizendo para a mulher, para o marido, para o pai e para a mãe, olha, fui promovido. Puxa, de novo, fui promovido. Que legal. Aí Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não adianta nada. Ser promovido é bom, ganhar dinheiro é bom, tudo isso é bom. Mas espera um pouco, não esqueça que você tem uma mãe, que você tem um pai, que você tem irmãos. Não esqueça isso. Que você tem uma esposa e que você tem filhos.
que você tem um marido e que você tem filhos. Não esqueça disso, tá? Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua família. Não adianta nada, irmãos. Eu já escutei cada coisa na minha sala de arrepiar, né, o cabelo, de homens que simplesmente foram embora e depois fala: o que eu fiz da minha vida? Mulheres, da mesma forma, não pense que é só homem não, mulher também. Eu tinha tudo e eu simplesmente joguei tudo para cima e agora estou numa miséria desgraçada. Você escolheu. Agora, nunca é tarde para voltar atrás. Nunca é tarde para querer resolver. Quando Deus fala para Caim: ô Caim, será que se você agisse direitinho não ia ter perdão para você? Perdão não ia ter aceitação para você? Será, Caim? Deus falando com o próprio Caim. Irmão, não é o pastor Ismael que estava falando com ele. Não era o pastor mais famoso do mundo. Não, era Deus falando: ô camarada, será que se você fizer a coisa direito não vai ter aceitação? Lógico que vai ter. Mas entrou aqui, saiu aqui e ele mandou as favas. O próprio Deus. Por quê? Porque é simples, né? Eu vou ganhar o mundo, e ele ganhou o mundo mesmo. A Bíblia diz que ele se tornou o quê? Errante na terra. E criou a pior família que a Bíblia descreve até os dias de hoje. A família de Caim foi a pior que apareceu até hoje. Que mais? Para ir bem com a minha família, mantenha uma boa comunicação. Provérbios 15, 23 diz: come a boa palavra certa na hora certa. Existe um tipo de comunicação muito superficial hoje nas famílias. E muitas famílias não passam desse nível de comunicação. Há famílias que se comunicam, né, apenas com cumprimento: bom dia, boa noite, boa tarde, recado coloca na geladeira, né? E agora tem o WhatsApp também, né? Até mais fácil. É aquele relacionamento frio, distante, que hoje está sendo desenvolvido dentro das famílias. A Bíblia diz que através da comunicação que nós podemos dar vida aos relacionamentos e acabar com eles. Se houver relacionamento, vai ter vida. Se não, não vai ter. E é simples entender isto. É a coisa mais fácil de entender isto. Nós precisamos ter um bom relacionamento com Deus. Como é que eu tenho um relacionamento com Deus? Como? Vindo à igreja? Não. Participando do grupo das mulheres? Não. Dos homens? Não. Da mocidade? Não. De jeito nenhum. Não, mas eu sou dizimista? Também não. Como é que eu tenho um relacionamento com Deus? Isso aqui, Isso aqui é a boca de Deus falando. A Bíblia é a boca de Deus, é a palavra. Se eu conhecer a palavra, eu tenho um relacionamento com Deus, porque é Deus que fala pela sua palavra. E Deus, Ele fala tudo aqui na palavra, irmão. Ele fala de adultério, ele fala de roubo, de cara que engana, Ele fala tudo. Deus não esconde nada na sua palavra. Mas Ele fala também: quem crer e for batizado será salvo. Jesus disse. Ele fala, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Está escrito também, está escrito um monte de miséria ali. Mas também tem o seguinte: tem o caminho certo para você seguir. Agora, depende de quem? De você, de mim. De nós queremos. Agora, eu estou falando de comunicação. Para mim poder ter um bom relacionamento com Deus, eu preciso me comunicar com Deus. Eu comunico como? Orando, buscando a Deus. Quanto tempo faz que você não dobra o teu joelho para você orar? Você pode orar, não precisa de joelho não, você pode sentar na cama como eu faço normalmente, pela madrugada, sempre 4, 3:30 da manhã, eu levanto e oro. Às vezes eu oro sentado ali, na cama, sem ajoelhar. Eu tenho um problema muito sério, Elaine tem um problema muito sério, qualquer barulhinho acorda. Então eu prefiro muitas vezes sentar, fico sentado ali, quietinho, orando ali, porque às vezes se você eu me ajoelho e faz barulho, ela acorda. Aí o sangue de Jesus tem poder. Aí só o sangue de Jesus para ter poder. Está entendendo? Então, mas ora, fale com Deus. Fale com Deus sobre as suas dificuldades, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Deus vai entrar no meio da sua família, irmãos.
está faltando a comunicação, está faltando você ler Bíblia. A gente tem o plano de leitura e quando chega no final do ano, eu falo com a irmã Débora, falo com as demais irmãs, e então começou 200, 300, pastor, terminou 30, 40. Entendeu? Por quê? Não quer se relacionar com mulher, com marido, com os filhos, é a mesma coisa. Se não houver conversa, não tem nada. Precisa ter o quê? Relacionamento e boa comunicação. Provérbios 18, 21 diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será o quê? Recompensado. É Bíblia. Tá? Na outra versão, a CF está escrito: a morte e a vida estão no poder do quê? Da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Você vai comer o quê? O que a sua boca falar. Então, nessa versão que eu estou vendo, que eu estou lendo aqui, é a NVT, tá? O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será o quê? Recompensado. É isso. Use bem. Se comunique bem. Se comunique bem. Ontem nós demos muita risada no pequeno grupo, nós cada um contando uma experiência, foi tão legal. Cada um contando uma experiência. E eu fiquei pensando assim, poxa vida, né? É tudo igual. Tem um marido que ele faz assim, o outro faz assado, tem mulher que faz assim, tem mulher que faz assado, mas o importante é que todos se relacionem. É que todos o quê? Tenham comunicação. Para a gente fechar, nós temos que construir pontes e não cavar abismo nas nossas relações de família. Vai tudo bem? Você que sabe. Ou você está mentindo para você mesmo? Tem pior mentira do que esta? Meu pai dizia que mentiroso, ele mente tanto, que chega uma hora que ele acredita na mentira dele. Já viu esse negócio? O mentiroso é assim, ele mente tanto, que daqui a pouco ele acredita na mentira dele. De tão mentiroso que ele é. Então, vai tudo bem? Você é que sabe. Você é que sabe. Eu não sei, mas você sabe. Tá? A sua família está unida, está se comunicando, está sendo valorizada. Os problemas que existem estão sendo discutidos. Os assuntos são conversados sem tabu. As coisas são colocadas na mesa. Não há acusação ou crítica. Não adianta você querer conversar e só ter acusação. Ou dizer, eu não aguento mais, para mim, acabou. Irmão, irmã, vai converter. Vai falar com Deus. De verdade, você está precisando de um conserto. Você pode falar que você é crente, que você lê, que você vai no culto, que você vai no círculo de oração, mas se você não entender que você precisa viver bem com a sua família, você está dando de verdade, abrindo brecha para que o inimigo possa trabalhar. Sempre. O inimigo busca brecha nas nossas famílias. E muitas vezes as brechas é eu que estou abrindo, é você, esposa, que está abrindo, é você, filho, que está abrindo. Então, tampa as brechas no nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Tenha igual cuidado uns pelos outros. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aí chutou o pau, né? Põe lá 1 Timóteo 5 e 8. Isso aqui é duro demais escutar. Eu tenho até medo. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Pastor Ismael que falou isso? Eu não, foi Paulo que falou para Timóteo. Tá? Paulo é o maior apóstolo que já apareceu nesta terra. Foi o único homem na Bíblia que ele ficou de 5 a 6 anos sumido. Sumiu. Se converteu, Ananias orou por ele, as escamas saíram, o pessoal ficou com medo dele, ele sumiu. Eu não sei se é 3 anos ou é 5 anos, mas acho que é 3 anos, que ele sumiu. Sumiu de sumir. Daqui a pouco ele aparece. E quando ele aparece fazendo tudo o que ele fez, que está escrito nas cartas dele. Por quê? Durante esses 3 anos, ele fica num retiro só ele e Deus, irmãos. Deus mostrando para ele tudo aquilo que está em Romanos.
no livro de Romanos inteiro. Deus mostra para ele um fariseu, mas fariseuzão de prima, que a salvação é pela graça e não pela lei. É Paulo que vai nos ensinar, não é mesmo? Que a gente precisa cuidar um dos outros, porque se nós não fizermos, estamos negando a nossa fé, estamos sendo um bobalhão, batendo o peito e você mentindo para você. O texto é claríssimo. Se você não cuidar dos seus, você está negando a sua fé e você é pior do que o incrédulo. Pensou um negócio desse? Esposa, vai tudo bem com o seu esposo? Ele tem sido abençoado pela sua vida? Você tem sido motivo de alegria para ele? Existe amor, delicadeza e afeto em seu relacionamento com ele? Você procura mais o interesse dele do que a sua própria realização? Esposo, vai bem com a sua esposa? Você investe mais do que exige? Sua esposa está feliz pelo seu jeito de ser e falar? Sua esposa é edificada espiritualmente pelo seu modo de proceder? Você tem sido um bálsamo de Deus ao coração dela? Você ora por ela? Você tem verbalizado e demonstrado seu amor por ela? Para nós. Filhos, vai bem com seus pais? Você tem honrado e valorizado seu pai, sua mãe? Vocês têm valorizado, de que maneira tem enchido o coração dos seus pais de alegria? Seu falar, seu agir, reagir, depois de uma correção dos seus pais, você tem glorificado a Deus? E pela sua maneira de agir, a partir do momento que você é corrigido, você edificar a sua própria vida? Sua vida tem sido fonte de bênção para os seus pais? Ou você tem tomado atitudes de rebeldia? Aí cada filho que aqui está, pense. O que eu falo para você, filho, é o seguinte, ó. Você é novo, talvez você seja um adolescente, seja um jovem, está naquele caminho de estudo, pensando numa profissão, pensando em que vai fazer. Mas tem uma coisa, você pode pensar no que você quiser, mas se você não for obediente a pai e mãe, você não chega a lugar nenhum. Não adianta, não é praga, é a Bíblia. É a Bíblia que diz isto. É a Bíblia que diz isso. Nós tivemos aqui, e eu falo isso com muita alegria, um moço que era um exemplo em todos os sentidos, que era o evangelista João, que foi embora para São Paulo. Era uma coisa assim da gente admirar. Às vezes que ele foi na minha casa, eu o convidei, eu conversava com ele. Não, foi criado praticamente sem mãe, né, Lene? Sem mãe, só o pai. A mãe dele faleceu quando ele era um pequeno. Ela teve dois filhos homens. Mas eles conheceram Jesus e ele aprendeu a respeitar o pai dele. O irmão dele se formou médico em Brasília, hoje faz a residência em Brasília. Ele hoje é doutor e hoje trabalha na USP em São Paulo. E Deus tem abençoado ele de uma forma tremenda. Eu tive o prazer de conhecer o pai dele aqui no último domingo que ele esteve aqui. Eu abracei o pai dele, não sei quem estava comigo, era o Marcos que estava comigo, não sei, o dia que o pai do João teve, era o nosso irmão. Eu abracei o pai dele e falei, parabéns, parabéns, pelos filhos que o Senhor criou. Parabéns. E ele falou uma coisa no meu ouvido assim, meus filhos sempre foram obedientes, pastor. Olha que coisa maravilhosa. Meus filhos sempre foram obedientes. Pronto. Precisa falar mais o quê? Meus filhos sempre foram obedientes. Ô irmão, ô irmã, ô moço, ô moça, escuta teu pai. Ah, pastor, meu pai é ignorante, meu pai nunca estudou. Meu pai, então, pastor, sabe como é que é, irmão? Meu pai também nunca estudou. Minha mãe também não. Minha sogra menos ainda, meu sogro menos ainda. Mas eu vou dizer uma coisa. Quando minha sogra abria a boca, meu Jesus amado, pode escrever. Quando minha mãe falava, pode escrever. Quando meu pai falava, pode escrever. Mas pastor, como? Irmãos, tinha o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, por isso que tem aquele texto que muitas vezes a gente interpreta errado, a letra mata, né? O Espírito vivifica. Muito natural que eu tenho que estudar, você tem que estudar sim, tem que ter uma profissão, tem que correr atrás, tem, lógico que tem.
Mas, a sabedoria do meu pai, da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro, vinha pela palavra de Deus. Eles escutavam a palavra, e meu sogro tinha uma dificuldade, nem sei se meu sogro sabia ler Elaine. Não, meu sogro não sabia ler. A Elaine tem até um testemunho de que o dia que ele trabalhou numa empresa em São Paulo, a vida toda, até aposentar, né, numa gráfica, quem foi assinar por ele foi ela. Sabe aquelas fichas de admissão que tinha que fazer? Ele não sabia. Foi a Elaine que foi lá e fez tudo e assinou por ele. Não foi assim? Preencheu, ele colocou o dedo, isso mesmo. Preencheu a ficha e meu senhor colocou o dedão porque não sabia ler. Mas, irmão, vou falar uma coisa para vocês. Morreu. Né? E a gente tem costume de falar bem de quem morreu, né? Morreu já? Então vou falar bem dele. Não. Meu sogro? Misericórdia. Pensa num homem abençoado. Pensa num homem de oração, irmão. Irmão, sabe o que ele fazia? Ele ia numa igreja lá em São Paulo, que tem oração o dia inteiro. O dia inteiro. Ele ia de manhã, só voltava à noite. Aí um dia ele falou assim para mim, irmão Ismael, estou orando para Jesus me levar. Eu falei, irmão Vital, você está maluco? Não, esse mundo aqui está ruim demais. Eu estou orando para Jesus me levar. Não, mas para com isso, irmão Vital. Que conversa que é essa? Não deu outra. Jesus levou. Pouco tempo. Nós fomos viajar, ele ficou em casa, né, Elaine? Aí o cachorro, tinha um cachorro pastor alemão, por isso que eu não quero cachorro, viu, Vitor? O cachorro quebrou o óculos dele, né? O cachorro quebrou o óculos dele, foi consertar o óculos, no caminho, um carro atropelou ele. Bateu a cabeça, ficou uma semana no UTI e veio a falecer. Mas era o desejo do coração dele. Ele falou, Jesus, me leva, Jesus, isso aqui não está prestando mais não, quero ir embora. E Jesus atendeu ele. Então, esse tipo de gente talvez não tenha leitura. Agora, cuidar é isso, é avaliar se estamos agindo de forma edificante uns com os outros. Isso requer o quê? Dedicação de tempo e atenção, requer demonstração e afeto, requer apreciação e encorajamento um do outro, requer encontrar tempo para aventura, lazer junto. Ô, irmão, quanto tempo faz que não leva a sua esposa para comer um lanchão daqueles que tem aqui em São Carlos? Quanto tempo faz? Não é o melhor, não. Aquele lá que você pede, ele vem desse tamanho, come você, a mulher e os crianças, tudo. Né? Quanto tempo faz que você não leva? Quanto tempo faz que você não sai com a sua esposa? Pastor, o senhor fala isso porque o senhor tem dinheiro. O senhor não conhece minha vida. Eu nem quero conhecer. Eu quero que você pegue a sua esposa, tá? Pelo menos uma vez por mês, e fala, mulher, hoje nós vamos comer fora. E vai lá naquele negócio lá, de como é que pega assim, como é que chama? Como é que chama que nós fomos lá hoje? No self-service. Pronto, vamos sair fora. Tá bom pra caramba. Minha mulher hoje não foi para a cozinha. Eu almocei fora com a minha mulher. É mesmo, que restaurante? Aquele self-service da esquina lá. Está ótimo. Está bom demais. Irmãos, essas coisas parecem boba, né? Mas vai fortalecer o teu casamento. Vai bem com a sua família? Responde aí você. Está tudo bem? Ou você está querendo enganar você mesmo? Baixa a cabeça, vamos orar. Pai amado, Pai santo, eu quero